Olá, moçada, tudo tranquilo? Vamos então começar a aula 10, em que iremos continuar a falar sobre variáveis proporcionais, parte 2. A gente vai falar então aqui, pessoal, sobre razões e proporções. Então, a razão entre dois números A e B, com B diferente de zero, é dada por A dividido por B. Então, aquela história, imagine que você tem 50 alunos numa sala, 30 meninas e 20 meninos. Então, você consegue saber qual é a razão de meninas em relação ao total de alunos, 30 dividido por 50. E de meninos também, 20 dividido por 50. Tá? E a proporção é um conceito que está diretamente relacionado à razão. Quando duas ou mais razões possuem o mesmo resultado, elas são chamadas de proporção. Assim, a proporção está condicionada à razão entre A e B, que é igual à razão entre C e D. E a gente pode exprimir assim: A dividido por B é igual a C dividido por D, desde que B e D sejam diferentes de zeros. Um probleminha relacionado a isso aí. A gente quer dividir o número 2.500 entre duas partes diretamente proporcionais a 3 e 7. A proporção, então, pessoal, é a seguinte, tá? Vamos chamar aqui das variáveis, a gente quer saber x e y, x sobre 3 é igual a y sobre 7. O valor proporcional P, calculado assim, ó, é o valor que você quer dividir, dividido pelas partes em que você quer justamente fazer a divisão proporcionalmente. 3 mais 7, a soma dessas partes. Então, isso vai dar 250. Então, pessoal, o x sobre 3 é igual a 250, portanto, o x é 750. O y sobre 7 é igual a 250, então o y é 1750. Então, eu peguei esse número 2.500 e dividi em duas partes, uma proporcional a 3 e a 7 no total. Logo, o x e o y, eles podem ser calculados assim. O x é o p vezes a parte de x e o y é o p vezes a parte de y. Vamos lá, o programinha aqui, então. Rodar isso aqui, as bibliotecas, né? Mantive a função da aula passada, só por questão aí de a gente ter um histórico. E aí, pessoal, tem aqui a funçãozinha, dividir proporção. Muito simples. Em que ela vai ter como parâmetro a parte de x, você quer dividir proporcionalmente, parte de y, e o valor total. Então, ó, eu calculo o P aqui, tá vendo? Ó? O P é o valor dividido pela soma das partes. Tá aqui ele. Valor dividido por parte x mais parte y. Não esqueçamos dos colchetes, tá? Dividir a soma. Então, o x é o P vezes a parte x. E o y é P vezes a parte y. Aí vou retornar os dois valores x e y com aquele tal de fraction que eu já falei na aula passada. Tá? Essa é uma função que a gente vai trabalhar depois. Então, tá aqui, ó. Vou retornar x e y, dividir proporção, 3 e 7, 2.500, que são justamente os valores dados no enunciado do probleminha resolvido 1 aí, ó. Então, a gente vem, né? Eu já vou também rodar isso aqui, tá? Para não dar o erro, aqui também. E aí, vou rodar esse sujeito aqui. Pronto. O valor de x é 750 e o valor de y é 1.750, conforme calculado aqui. Então, mais uma vez, pessoal, tem aqui um códigozinho que ajuda você a saber o resultado. Naturalmente, você tem que fazer na mão, mas ele te ajuda nesse sentido. Um outro conceito que é bastante interessante, muito visto no dia a dia, é o conceito de porcentagens, né? É muito importante. A porcentagem de um número x é x% de y é x sobre 100 vezes y. A porcentagem de um número em relação a outro número é x dividido por y vezes 100%. E usualmente também a gente tem problemas em que a gente quer saber o aumento percentual, por exemplo, de uma grandeza ou uma diminuição percentual. O aumento percentual a gente calcula pelo valor final daquela grandeza, menos o inicial dividido pelo valor inicial. Isso tudo multiplicado por 100%, a gente vai ter, então, o aumento percentual. Já se é uma diminuição percentual, é o valor inicial menos o final, dividido pelo inicial, multiplicado por 100%.
Olha aqui, ó, mais um exercício resolvido. Retirando 50 de 380, qual foi a diminuição percentual? Então é isso, olha. Diminuição, o valor inicial é 380, está aqui ele. O valor final, quanto é que é? 380 menos 50, 330. Dividido por 380, que é o inicial, então, essa diminuição percentual foi de 13,16%. Tá? Aí aqui tem a outra função, ó, calcular o aumento ou diminuição. O que é que essa função recebe? Ó? Ela recebe, ela tem como parâmetro o valor inicial, o valor final e um caractere que vai dizer se é D, se quer calcular a diminuição, então é um D, ou quer calcular um aumento, que é o A. Está aqui ela, tá certo? Recebe o valor inicial, final e o T. Se o T for igual a A, você vai calcular o aumento. Se o T for igual a D, você calcula a diminuição. E aqui estão as fórmulas, tá vendo? Do aumento, ó, é o valor final menos o inicial, dividido pelo inicial, os parênteses aqui, vezes 100. Enquanto que na diminuição, temos aqui o inicial menos o final, dividido pelo inicial vezes 100. E o que são essas mensagens de erro aqui? É porque isso aqui é só uma lógicazinha que você pode ter no seu programa para deixar ele mais robusto, né? Porque o que acontece? Se você passou que a opção é um aumento, então o que você espera? Você espera que o valor final ele seja pelo menos igual ao inicial. Se você por acaso passou um valor errado, por exemplo, botou um valor inicial, que é um aumento, que ele é de fato maior que o final, então na verdade você não está tendo um aumento. Então ele dá uma mensagem de erro, ó. O valor final tem que ser maior ou igual ao valor inicial, se o F for menor do que I. Similarmente, aqui embaixo, a gente faz algo parecido para a diminuição. Aí, nesse caso, o valor final ele tem que ser, tá certo? Menor do que o inicial, ou pelo menos igual. Ou, em outras palavras, o valor inicial tem que ser maior ou igual ao valor fim, tá certo? Valor final. Aí você calcula isso aqui. Se você não passar A nem D, a opção é inválida. Perceba que essa função não retorna nada, tá, pessoal? Enquanto as outras retornam, ela não retorna nada. O resultado sai de dentro da própria função quando você imprime aqui. Então, vamos ver esse probleminha aqui, ó. Então, eu passo o valor inicial, o valor final e um D. Vou calcular. Então, aí aqui já arredondou em cima, aqui não, deu 13 pontos, aqui arredondando vai dar 13,16%. Se por acaso a gente colocar aqui, então, por exemplo, um valor que é maior, 390, aí ele vai dar aquela mensagem de erro. Ó. O valor inicial tem que ser maior ou igual ao valor fim. Certo? Então, 330 tal. E se você colocar uma opção que não seja D ou A, por exemplo, você passar uma opção P, então, quando você rodar, ele vai dar opção inválida. Beleza? Então, D, isso aqui é uma diminuição percentual. Tá. Um outro exemplo aqui, uma concessionária vende um carro à vista por R$20.000 e o mesmo carro pode ser vendido a prazo em até 36 parcelas de 600. Qual o valor da taxa de juros usada? O valor final nesse caso, pessoal, é 36 vezes 600 a 21.600 e a taxa de juros ela é um tipo de aumento percentual. Logo, o que é que vai ser? É o valor final menos o inicial, que é 20.000, dividido pelo inicial, então isso dá 8%. Aqui embaixo, ó, passa o inicial, passa o final, e agora diz que é um A. Então, o resultado dá 8%. Certinho? Naturalmente, se isso aqui for maior do que o inicial, do que o final, aí ele vai dar um erro, dizendo que o valor final tem que ser maior ou igual ao valor inicial. Certo, então, pessoal? Aqui embaixo tem alguns exercícios. Próxima aula a gente continua, tá bom? Um abraço.